Eu quero trocar uma ideia com vocês aqui dessa prática. Hã? Eu tirei dali, estava caindo água. Eu quero trocar uma ideia dessa prática com vocês, dessa que nós fizemos agora, principalmente essa da... Foram duas práticas, né? Mas antes de eu falar, eu não queria enviesar vocês com a minha fala, não. Eu queria que vocês me falassem um pouquinho da experiência. Pode falar de um todo, tá? Mas principalmente dessa segunda etapa, quando eu parei, mandei vocês voltarem um pouco e depois comecei a conduzir essa prática. Vocês querem compartilhar alguma coisa, alguma impressão de como que foi, o que aconteceu, como que a mente ficou, né, nessa condução? Como é que foi para vocês essa prática? Em termos de prática, tá? Não estou perguntando no sentido de foi bom, tá? Não é nisso não, em termos de prática, tá? Em termos de... Eu achei muito legal, eu achei interessante essa questão de soltar a mente, ela dá uma devagar e depois você chamar ela, né? Eu senti um poder, assim, um bom sentido muito grande nela, na própria mente. Igual o cachorro na coleira, você vai até ali e depois você volta. Prazer. Esse controle total mesmo, estou deixando ir, mas aí você fala, agora acabou. Agora você vai e acabou. Na hora que foi, como é que foi? Aí a minha amiga perguntava. Tá. Aí eu chamava. Você chamando ela voltando? Legal. É isso aí mesmo. Essa que é a ideia dessa prática. A hora que primeira vez que eu soltei, eu falei assim, nessa chuva danada, onde está minha filha, será que onde ela está? Aí o pessoal, acabou. Eu não quero nem saber onde ela está, não, porque eu estou aqui. Na hora eu não pensei mais nisso. Silvia, Felipe, Maria. Não é que eu estou forçando a barra de vocês falarem não, tá, pessoal? E não precisam falar, né? Não tem obrigação. Mas é mais assim, eu só quero colher umas impressões. Vocês não precisam aprofundar, às vezes, na própria prática, entende? Porque às vezes nem é do interesse, né, da pessoa falar da própria prática. Mas é só mesmo essa coisa assim da didática da prática, sabe? Eu estou preocupada com isso, assim, né? Só para ver como é que vocês vivenciaram os comandos, né? A ideia, né? Vocês podem contribuir alguma coisa? A minha percepção foi a mesma dele. Quando deixava soltar, aí começava a tagarelar. Aí tinha que logo dar comando para eu poder concentrar. Porque senão ela ia continuar sendo levada pelos pensamentos que vieram. Mas aí conseguia retomar a concentração e intercalei, foi bacana. Mas quando solta, é treino, porque você cair assim do controle e ela acaba indo muito. Legal. Eu entendi porque eu não conseguia soltar ela, né? Então eu usei a respiração no contexto de soltar. Mas eu soltando ela ficava calma, não tive esse movimento não. A inquietação foi mais no geral, assim, na prática. Fiquei preocupado que estava molhando e tal, mas ficar agitado não fiquei não. Mas nessa questão da respiração, né? Soltar e puxar. Nesse momento do soltar, ele não necessariamente é uma agitação, né? Ele pode, por exemplo, o fato de a gente ter praticado muito shamatha e de a mente de alguma forma estar um pouco mais estável do que o comum, né? Já no nosso ato de soltar a coisa já está meio branda, né? Já não está naquela tagarelice, né? O soltar ali mesmo é no sentido que você naquele momento só não está optando por manter aquela concentração e o não responder. Você opta por soltar ela, para ela deixar ela responder, né, aos estímulos, né?
mas não necessariamente ele precisa estar agitado, entendeu? E aconteceu uma coisa muito curiosa. Parece que o soltar era contínuo. Mas eu ficava, eu vou dizer, eu que amo que falava aqui, mas não era isso, sabe? Eu ficava num lugar tranquilo, mas eu estava vendo a mente via tudo. Via tudo, chuva, som, cheiro. Na movimentação que teve aqui por conta da chuva, quis vir uma preocupação assim, sabe? De recolher, mas o lugar quando voltava para esse lugar, era tão assim, é só uma coisa que está rolando, é só mais uma. E ficava, mas sempre um lugar de retorno, sabe? Não precisava sair de lá, não precisava soltar ir lá e voltar. É como se eu tivesse sempre aqui e a coisa estava sempre solta, mas não estava me perturbando, estava imperturbável assim. Mas eu sentia tudo, ouvia tudo, mas um lugar de não perturbação. Tá? Bem curioso. O corpo também acompanhou, porque ao mesmo tempo que eu queria curiar o que estava rolando com o olhar, é como se o meu ouvido fosse um olhar, sabe? Também. Aí o corpo ficava quieto, não precisava ter comando, vai lá. Não, só estava acontecendo. A experiência foi assim, foi uma coisa bem conjunta, sabe? Mente, corpo. E até para voltar assim, não foi que eu não queria voltar, porque eu já estava aqui. E também eu não queria continuar esquisito. E também eu queria lá continuar, mas não estava pegado em continuar naquele lugar de... Sabe? Aí, é legal. O que a gente ficou praticando aqui, claro, É uma coisa que fica engraçada que praticamente de manhã e até no começo de hoje à tarde, os mosquitos não ficaram zumbindo, né? Aí teve uma hora assim que veio uma nuvem que ficou na minha cabeça, assim, de mosquito. E eu até abri o olho para saber se era viagem minha, mas tinha mesmo, estava lotado. é real, né? Depois foi diminuindo, assim. Essa prática que a gente fez é um trabalho que a gente pode chamar, né, um dos nomes que se dá para isso, é um trabalho de percepção oscilante. A gente está oscilando as nossas formas de percepção, né? É importante ouvir os relatos, porque dá para a gente destrinchar um pouco, né? Olha uma coisa muito legal, assim. Eu vou pegar primeiro por um relato do Felipe, que eu acho que é interessante. Você me corrige, viu, Felipe? Mas o que ele me deu a entender foi isso. De alguma maneira, quando ele tentou soltar a mente, meio que ele não estava conseguindo muito soltar a mente, que a mente já estava muito concentrada, né? E isso é interessante, que isso tanto pode ser pela própria prática dele que ele vem acumulando, mas o fato de já ter praticado muito shamatha no dia já deu uma estabilidade, né? A mente já está mais estável. Aí até quando a gente tenta às vezes fazer um movimento que é o movimento mais natural, que é o se dispersar, você já começa a ter uma dificuldade a mais de se dispersar, porque meio que você já preparou o terreno. Aí, entenda bem, por que nós praticamos 40 minutos antes de shamatha? Porque eu fiquei preparando o terreno para ver se tinha essa força de manter a escolha de ficar ali. E aí, olha que interessante, em vários relatos de vocês, acho que o Pablo relatou isso, Maria e Silvia também, por mais que você se permite ser carregado, você já não está sendo carregado como corriqueiramente você é carregado. Porque, na verdade, você já está tendo uma base ali de solidez, de concentração. E aí a gente começa a perceber outra coisa.
começa a perceber que quanto mais a gente vai estabilizando mente, mais a gente realmente, mais liberdade a gente vai tendo sobre a própria percepção. Tanto a liberdade de escolher não ser carregado, quanto a liberdade de ser carregado, mas estar consciente que está sendo carregado. A prática, ela gera esse efeito, entende? Aí, assim, por que a gente faz, então, esse movimento, né, de ficar chama-ta, solta, justamente para você começar a perceber o efeito que tem a prática de shamatha, o poder que ela vai tendo, né? Fala, Silvio, que aí eu vou emendar numa outra coisa. O que eu considero assim, interessante disso que você acabou de falar da nossa prática é o que eu venho observado no dia a dia. Eu acredito que fruto da prática da meditação, a gente passa a ter um domínio, né, um controle maior ali da mente. A gente deixa de ser o marionete, marionete, né? Porque no dia a dia, lógico que vem vários pensamentos, dentre eles positivo e negativo. O positivo, ok, está tudo certo. Mas o negativo, isso é muito importante. Porque todas as vezes que eu percebo algum pensamento negativo, ou que não que seja negativo, assim, ser muito ruim, né? Mas que não está legal, eu consigo fazer esse movimento de opa. Tá aí, né? Fala do observador, que eu guardo muito, tá aí. Dimensional. Essa prática é de observador, viu? Eu ia falar disso, ela é uma prática de observador. Aí opa, e a partir do momento que eu falo opa, eu já consigo fazer esse resgate da mente. Exatamente. E aí, dependendo dos pensamentos, se eu vejo que esse resgate, às vezes, dependendo do que está um pouco difícil, eu já consigo lançar mão de quais as ferramentas que eu tenho para me manter ali. Mas essa questão da concentração, ela passa a ser facilitada. É Total. muito mais fácil. Esse é o ponto. Fazer esse resgate. Esse é o ponto. Algo assim que eu tenho vivido muito, principalmente por causa da questão da mudança e aí a preocupação e etc e tal, eu consegui ver esse exercício muito mais efetivo. Total. Aí olha que rico, Silvia, isso aí que você está trazendo. Essa prática, ela é uma prática de observador, né? Por quê, né? Porque assim, acho que foi no relato da Maria. É muito legal que vai virando uma gestalt, assim, né? Vai juntando tudo, né? E a gente vai vendo que a coisa realmente funciona, né? Ela tem um método, ela tem uma firmeza, né? Hã? Como assim? Gestalt é um todo, é um completo. Quando fala assim, você teve uma visão de Gestalt, meio que você teve uma visão de um todo. Não é que é o todo do universo, né, Felipe? É um todo assim, olha como é que vai encaixando a prática com as percepções e o quanto a gente vai tendo solidez nessa prática, pelo resultado que ela causa, entende? A Maria falou um negócio, acho que foi ela, que falou assim, mas aí na hora que eu soltava, meio que também não soltava. É porque eu estava meio que ali ainda concentrada. Porque é assim, antes de soltar, você se permitiu não responder. Chama-ta. Chama-ta é isso, eu não solto. Aí você vai criando um terreno, uma força de não soltar. Aí quando te fala, faz o contrário, solta, você solta meio que observando, né? Você tem essa capacidade, e é uma capacidade, é um observador acontecendo, né? Isso é muito interessante, Silvia. Aí eu vou amarrar com uma coisa que você falou também. Por que quando vem as experiências que a gente então chama de negativas, que pode ser uma negativa pequenininha e uma super power plus porrada, a gente comumente é varrido pela nossa, por como aquele fenômeno atua na gente. Aí entra as nossas fixações, os nossos medos, os nossos, né, e por aí vai. Quer ver? Vamos, sei lá, imagina nossas neuroses. Imagina uma cena muito, assim, me veio, sabe, meio que enganar, mas imagina nós estamos aqui meditando, de repente, assim, você só dá uma abridinha de olho,
uma cobra desse tamanho anda por nós aqui assim. Eu acho que a possibilidade de a gente sair completamente da prática é muito grande, porque você está você está diante de um animal que na sua cabeça, no nosso imaginário, tem a capacidade de ceifar sua vida, né? Então, ali, na hora daquela fixação com aquela experiência, a gente vai pensando nas experiências mais negativas, ou que para nós a gente julga como negativo, a gente ser varrido é mais fácil. Aí eu fico pensando, né, Silvia, o tanto que o terreno de prática que você construiu ao longo da vida, ao longo da sua experiência, como, né, pode ser de muitas vidas, o quanto que isso vai dizer da sua capacidade de conseguir, nesses momentos, manter esse observador, ter um olhar de um distanciamento ali necessário naquele momento, né, e tal. Isso envolve muito a nossa prática, né? Quando tem uma... Vocês já devem ter ouvido falar muito dessa história, né? Vira como uma história, como uma metáfora, né? Que o Buda sempre fala assim, né? Que a mente, ela é como uma guitarra. Ela não pode ficar nem frouxa demais, a corda de uma guitarra, senão você toca a guitarra e não sai música. E se você apertar a corda demais, a corda arrebenta. Ou seja, existe uma oscilação adequada para que a gente consiga manter uma estabilização de mente. A prática da percepção oscilante, ela é meio que essa prática de aprender a afinar essa guitarra, entende? Porque isso aí pode acreditar. Uma pessoa que pratica shamatha com uma rigidez assim, extrema, a corda arrebenta, ela também não consegue desenvolver a prática. Porque vira, como eu estou falando, vira uma prática de rigidez, entende? É uma mente muito, né? Tem que desapegar de tudo, não pode aparecer nada. Tem que aparecer nada, não pode aparecer nada. Aí quando você vai ver, a pessoa já está na estafa, já está cansada, a mente já está exaurida, né? E tal. Mas se você também fica, somebody love, deixa tal, quando você vê, você só é varrido, né? Então, assim, esse lugar é tênue. Esse lugar é tênue. E eu vou percebendo, e aí, assim, a conclusão que eu quero chegar é, quando eu realmente crio um terreno de prática, se o nosso retiro, vou dar uma ideia assim real, se o nosso retiro fosse de 7 dias, eu ficaria 4 dias fazendo shamatha com vocês. Muita estabilização de mente, para depois chegar ao ponto de estar assim mais coeso, para a gente começar a investigar a natureza da mente. O que a gente fez, eu até falei que ia fazer um pouco de Vipassana já, eu nem acabei não fazendo. Mas porque eu pensei assim, não, acho que trabalhar ali o oscilante, ele é legal, que pelo menos eu trago essa ideia para eles podem praticar lá. O que é a ideia, voltando na metáfora da corda? Quando a gente está fazendo shamatha e não respondendo, nós estamos ali, imagina, falando o que o Buda falou, estamos afinando a guitarra, né? Quando a gente solta um pouco a mente e deixa ela... só um detalhe, na hora que eu também falava, não sei se vocês pegaram essa instrução com clareza, quando eu falava assim, solta a mente, não significa que você precisa deixar ela te carregar. Tipo assim, desculpa, não significa que você precisa seguir aquilo que ela está soltando. É só olhar que ela fica pimpolhando, entende? Nessa hora você está desafrouxando a corda. Aí você desafrouxa um pouquinho. Aí quando você vê que você está perdendo demais, volta para cá. Shamatha. Aí para não ficar muito rígido, solta um pouco a mente. Gente, isso é tão maravilhoso que, por exemplo, às vezes você vai fazer... Vamos ver se a gente vai fazer a sessão de 3 horas da manhã. Você vai ver o quanto que isso ajuda a tirar a atenção da prática. Porque você fica lá, ó, shamatha, 3 horas. Aí quando você vê, já tá, você nem olha, o ombro já está dentro e tal. De repente você fala assim, não, solta. Deixa. Depois volta para a chama. Tá vendo que recurso maravilhoso que pode ser oscilar a percepção? Uma coisa que a Maria falou, e que eu tenho percebido de uma maneira assim, muito positiva, que ela falou assim, que ela não tinha saído, que ela continuava presente. Ela continuava ali. Isso é interessante, porque o que eu passei a ver? Porque quando você solta
não só na prática, mas como no dia a dia. Você consegue, na questão do observador, estar presente ali, e aí vem a questão do autoconhecimento. Mas qual o sentimento, sensação que não soltar aquele pensamento ou o que for gerou? Uhum. E aí gera uma investigação até mesmo daquilo. Uhum. E a partir daí você vai se polindo, você vai percebendo quais as sensações, os sentimentos, tudo que vem de acordo com cada coisa. E aí você vai se conhecendo, você vai se experienciando coisas. E aí fica muito mais fácil. Não é aquele soltar vazio, que aí vem pensamentos, você sente coisas, mas que você nem sabe o porquê, nem sabe o como. Depois você volta, mas não sabe o que aconteceu. Uhum. Você consegue ter, entre aspas, um domínio de ir se conhecendo e vendo o que aquilo ali causa em você. E isso cai muito numa coisa que o Buda fala assim, ó, agora eu vejo. Isso. Agora eu vejo. Agora eu sinto. Né? A história de quando o Buda realmente ele entende que ele realmente iluminou, porque falou para ele que 6 anos atrás ele tinha iluminado, quando ele praticava com os ascetas e yogis, né? Que deviam ser de tradições védicas pela época ali, né? E aí quando ele atingiu lá que era a chama, os caras falaram para ele, isso aí que é iluminação, Buda, não é isso aí não. Aí ele foi começar a investigar a mente. Quando ele realmente iluminou, tem uma história, são as metáforas, né, mas também tem a história, que fala que as maras se apresentam para ele. As maras são as senhoras da ilusão, né? E aí as maras estão ali provocando desejo, uma série de coisas. E aí as maras falam assim para o Buda, viu? Você não iluminou não, nós estamos aqui. Aí o que o Buda responde para as maras? Eu as vejo. É isso. Porque assim, a questão é que... Porque o lugar da dispersão é o lugar comum da mente não treinada. Se a gente ficar aqui de boa, assim, sem tentativa nenhuma de prática, você só é varrido o tempo inteiro. Vou narrar uma varredura ali, ó. Tô olhando, tá vendo? Tô olhando aquela pedra branca lá, tá vendo aquele quartzo ali? Ó, eu vou narrar a loucura. Nós já tô lembrando a minha infância, a primeira vez que eu vi ela, que eu subia lá, que ela era tão bonita e tal. Aí teve um amigo meu que falou que a gente ia ficar rico se vendesse ela. Aí meu primo de BH falou que não valia tanto assim, porque é um quarto. A mente não para, entende? Ela vai sendo... E esse é o nosso lugar comum, né? A mente de um não praticante, ela nem sequer criou uma cognição do que você está falando, o que nós estamos falando aqui, ela é possível, né? E o que eu estou chamando de possível? Possível é esse lugar de ver, possível é esse lugar, aí outra palavra interessante, de eu decidir. Eu falo isso muito com a Maria, cara, tem hora, sabe uns momentos que a vida tá assim, tipo assim, você não tá nem afim de estar no papel de praticante, quero ligar a Netflix mesmo e deixar me varrer, varre mesmo, vai. Mas eu tô escolhendo ser varrido, entendeu? Exatamente. Eu tô escolhendo ser varrido. Agora, quando eu começo a ter essa liberdade de escolher, de ver, de decidir, eu escolho se eu me carrego ou não, né? Por isso que quando perguntam para o Buda Shakyamuni, quando ele, né, você é iluminado e tal, o que você é? Você é humano? Você é um Deus? Aí ele fala, não, eu não sou nem humano, eu não sou nem um homem, nem sou Deus, eu sou desperto. Desperto do quê? Desperto da minha mente, né? Pessoal, cada vez mais que eu investigo esses temas, né, mais eu descubro essa mente búdica iluminada, tanto que a gente fala, aspira, etc., ela não é um evento extraterrestre, ela não é uma coisa como se fosse uma coisa de uma outra natureza. Acho que a melhor forma de dizer, ela é uma outra forma de olhar, sabe? De relacionar com as experiências, né? Quer ver um exemplo?
Eu sempre fico lendo essas preces dos 8 versos que transformam a mente. Olha o nome dos versos, os 8 versos que transformam a mente. Tem o 8º verso fala assim: vou aprender a manter as minhas práticas isentas das máculas das 8 preocupações mundanas. As máculas das 8 preocupações mundanas. As 8 preocupações mundanas são elogio, crítica, felicidade, sofrimento, ganho, perda, fama, esquecimento. Então, quando eu mantenho... Esquecimento é o quê? Hã? Fama e esquecimento. Então, eu vou manter as minhas práticas isentas dos efeitos das máculas, dos efeitos das 8 preocupações mundanas. Elogio, crítica, felicidade, sofrimento, ganho, perda, fama e esquecimento. Quando eu conseguir manter a minha prática no mundo isento das máculas de felicidade, sofrimento, ganho, perda, fama, esquecimento, alegria e tristeza, e aí, ao compreender todos os fenômenos como ilusórios, serei libertado da escravidão do apego. Essa é uma dos versos que transformam a mente. Quem orienta essa prática é o Dalai Lama. Ele fala que ele lê esses 8 versos todo dia. Ele fala que sempre está praticando. É interessante, né? A pessoa, a emanação do Buda da compaixão, teoricamente iluminado, continua praticando isso, né? Porque ele percebe que a mente oscila, né? Então, olha que interessante. Sim, só um exemplo. Vamos pensar em felicidade e sofrimento. É inexorável na experiência humana ter momentos de felicidade e momentos de sofrimento. Ninguém que está aqui está isento dessa situação. Você sofre porque alguém morreu, você sofre porque você perdeu o cachorro, você sofre porque você investiu dinheiro, seu dinheiro caiu. A gente pode sofrer a qualquer momento, né? A gente não fica isento das experiências de sofrimento, das experiências de sofrimento, das experiências de felicidade. Nós não estamos isentos de nenhuma das duas. Agora, a forma como eu olho para as duas é que são elas. Quando o Marpa, sabe o cara lá que foi lá no Naropa, que tudo é ouro? Quando o Marpa já era um grande mestre, ele perdeu um filho de acidente, né? O filho tinha uns 18 anos. Aí a história é que ele estava lá chorando no enterro, né, e tal. Aí os monges, né, chegou lá, o Marpa, um grande lama, né? Ah, mas você não falou que é tudo ilusório e tal? Aí ele, você não falou como é que que isso tudo é uma ilusão e tal? Aí ele é uma ilusão muito dolorosa. Eu acho perfeito essa frase do Marpa, que ele fala: eu consigo ver o aspecto ilusório das experiências de sofrimento, mas eu consigo constatar que elas têm dor. Não é um niilismo, entende? Eu acho que quando as pessoas vão estudar budismo e yoga com uma certa superficialidade, elas tendem a levar para o niilismo. Nada existe, tudo é uma ilusão, etc. e tal, e tal, tal, tal. E aí vai rompendo com a realidade, vai mais, né, vivendo um transtorno mesmo, do que realmente uma compreensão mais madura. Não é que isso aqui é irreal. A irrealidade por trás das experiências é quando a gente percebe que a realidade é mais ampla do que eu estou pensando. Aí sim eu enxergo que num aspecto mais último e profundo, todas as coisas que me fazem sofrer, elas são impermanentes. Qualquer sofrimento que você já teve, um dia ele nasceu, permaneceu, depois ele acabou. Então esse é o aspecto ilusório dele. Agora, que ele existiu naquele momento, ele existiu, ele manifestou, né? Então, assim, olha que interessante. Mas quanto mais você vai estudando, treinando, polindo, essa questão do poder de escolha vai se solidificando cada vez mais, e até essa sua visão diante do sofrimento, você consegue, é lógico que não são em todas as situações, cada um no seu processo, a realizar escolhas. Então, Né? diante até mesmo do sofrimento. É quando a gente percebe que sofrer, vamos dizer assim, todo mundo sofre, mas em qual medida? O quanto a pessoa permanece no sofrimento, o quanto algumas falam assim,
agora eu vou pôr um ponto final aqui, e ela decide, escolhe e passa a ter uma vida, uma coisa ali diferente, É, né? total. Vai, a gente, isso você está falando, Silvia, a gente falando, o olhar de abertura de possibilidades, ele é um olhar de amplitude de visão. Visão, né? Visão. É. Um dia eu vi o Marcelo Nicolodi falando uma coisa sobre Lama Santem que me impactou muito. Uma coisa, você vai ver, uma coisa besta, mas eu pensei, ó, besta, mas eu não estou nessa bestagem até hoje. O Marcelo falou assim, que ele conhece o Lama há 20 anos, né? Ele está com o Lama há 20 anos. Que ele, nesses 20 anos, vendo o Lama criar um monte de projeto, e projeto acabar, projeto nascer, projeto morrer, ele sempre percebeu o Lama muito imperturbável, assim, com os projetos morrerem, sabe? E aí ele interpretando, né, por entender isso, que as coisas elas têm também seu tempo de vida, elas, né? Na época eu precisei ouvir muito isso para rever a reconfiguração do De Volta à Natureza. Que ele já não era mais daquela maneira como eu concebi, porque eu também não sou aquele que concebeu daquela forma, entende? Mas algo em mim estava agarrado naquele jeito que tinha que ser, né? Então, eu acho interessante que, pô, o cara deu um toque desse, que para os outros ali foi só um negócio assim, mas aquilo para mim foi de uma importância que fez a minha visão falar assim, cara, abre a visão, vê outras possibilidades, né? Abrir visão, né? Tá o tempo inteiro abrindo visão. A gente fala também de abrir mandalas, né? Abrir mandalas. Por isso que tem um termo no budismo tibetano que falam assim que essas pessoas que têm essa capacidade de abrir visões em tudo, nas situações mais diversas possível, eles são chamados de senhores da dança, né? Porque eles dançam com o universo, eles dançam com o cosmos, né? E a gente tem essa dificuldade, né? Cada um na sua, igual você muito bem colocou, né? Cada um no seu processo ali, mas as coisas vão acontecendo, a gente vai vendo que aparecem fixações e não tem como sair, às vezes dela a gente não consegue, não é que não tem como, a gente não consegue, né? Ô Silvio, um adendo também que eu acho muito interessante, que nem sempre, né, eu não sei se você vai concordar comigo, a coisa também ela é tão assim didática, né? Tipo assim, você tá ali na bad com aquela situação, você vê que você está fixado, que você está apegado, você já entendeu que pode ter um olhar, porque você está praticando, você está meditando, que você pode ter um olhar mais amplo, mas o negócio é tão visceral, o negócio te pega porque é a sua história, é o seu processo, que o entendimento ele fica só numa esfera ainda assim muito frágil, que é só entendimento, ela não tem efeito. Quando isso acontece, aí eu penso muito no tema da autocompaixão, sabe? Isso me ajuda muito. Eu vejo assim, eu tô sofrendo, eu tô apegado, eu tô fixado, eu tô enxergando as possibilidades, mas eu não consigo sair. Não consigo, cara. É o Lung, é a energia. Eu entendi que o melhor é ir para a esquerda. É para a esquerda. Mas eu tô indo ainda para a direita, no velho padrão. Nessa hora, eu acho que vale muito um exercício também de autocompaixão, que não é uma complacência. De você falar assim, cara, é o que eu dou conta. É o que eu dou conta, então eu vou sofrendo mesmo, eu vou arrastado. Mas ainda, por incrível que pareça, ainda tem uma fagulha ali de luz que está falando assim para você. O sofrimento tem saída, que é a terceira nobre verdade do Buda. O sofrimento, ele constata que o sofrimento existe, ele constata que tem uma causa. Às vezes a gente constata o nosso sofrimento é a causa do nosso sofrimento, mas a gente não consegue cessar a saída dele. Então a gente tem que ter esse exercício também de autocompaixão, senão fica uma coisa meio coachiniana, né? De coach, né, que eu falo. É aquela ideia assim, entenda e performe. E não, nem sempre é bem assim. Cada um tem. Precisa de mais tempo para vivenciar aquilo, para realmente ter o aprendizado. Eu vejo muito dessa forma. E isso é muito importante, né? Ô, pessoal, agora olha que coisa. Tudo isso nós estamos falando de shamatha, né?
A gente pode ficar meses falando de shamatha e praticando. Não, shamatha a vida inteira, a prática, né? Mas assim, se a gente for começando a desdobrar os motivos de se praticar shamatha, ó, um exemplo aí que a gente meio que acabou caindo nele. A gente pratica concentrar a mente no agora e não responder aos estímulos sensoriais, para que a gente vá aprendendo a ter essa capacidade de de fazer escolhas diante de experiências aflitivas. Shamatha tem esse poder de nos ensinar a fazer isso, sabe? Shamatha tem essa capacidade, né? Então a gente vai vendo que, voltando àquele meu assunto, quando eu estava trazendo o tema da contemplação, a gente vai vendo que quando a gente quer metrificar, tecnificar uma técnica de shamatha, para não quem sabe, mindfulness é shamatha, tá? Mindfulness é shamatha, atenção plena é shamatha. Quando a gente quer tecnificar falando que uma técnica dessa é para a concentração, é cientificamente comprovada para a concentração, olha o espectro de coisas que a gente reduziu e deixou de olhar da potência que uma prática dessa tem. Shamatha não é só para concentração, não. Shamatha é para além, é para você se situar na experiência, nos fenômenos, saber por que ou não ser carregado, se permitir ou não ser carregado, né? Então é muito mais profundo que tem dentro a shamatha, né? Eu ia comentar uma outra coisa, mas fugiu. Aquele momento que a gente escolhe na prática da percepção oscilante ser carregado, e quando a gente realmente é carregado sem perceber que está sendo carregado, ou seja, sem perceber que percebe, sem observar que observa, é o nosso lugar comum. É o nosso lugar do cotidiano quando a gente está meio solto, né? E shamatha vai provocando essa percepção, vai criando essa sinapse de observador, né? Bem, vou ficar um pouquinho aqui. Vamos parar para um lanche, assim, quem quiser tomar um café, um chá, comer um pouquinho. Eu acho que deu uma parada, acho que a gente pode fazer a vivência, né, depois. Acho que vai ser legal. Ô Silvio, você está conseguindo caminhar, assim, de boa? Caminha? Também não vai ser... Caminhar pouco, mas eu caminho. vai ser uma caminhada leve. Michel, só te perguntar um negócio, dá tempo aí agora? Dá, manda ver. Nessa parada de soltar e trazer de volta, sabe? O pensamento hoje, Michel, eu consegui, ele está domadinho, independente de estar no meio da prática ou não, sabe? No dia a dia, eu não tenho pensamento mais nenhum, começou a vir estão muito fraco. Eu só vi qualquer coisa atravessada, 95% dos pensamentos que eu tenho são todos negativos. Então, quando ele ameaça vir, eu já vou limpando ele, sabe? Isso é muito tranquilo, tem uns 2 anos já que é assim. Só que eu tenho uma dificuldade, Michel, é a questão da emoção. Eu não sei se isso faz sentido, por exemplo, se é uma espécie de degrau. O primeiro degrau pode ser o pensamento, o segundo, as emoções. Mesmo com esse controle total dos pensamentos, a emoção ela é muito rápida, ela é bem milésima. Por exemplo, o cara me fechou no trânsito, não dá nem tempo de eu tentar controlar para tomar no cu. Sabe aquele trem assim? Sim, total. Sai daqui. Reage aí depois que eu faço, eu falei, pô, você fez isso, sacou? É muito. A Fran sabe, né? Eu sou muito reativo, mesmo depois de 2 anos controlando esse pensamento. Então, será que vem de outro lugar? Para mim, a emoção... Perfeita a pergunta, perfeito. Pode? Claro. Né? Tem muita indicação. Fala mais? Depois eu falo. Não, pode falar, manda ver. Não, você ia entrar no fluxo? Agora não. Ah, tá, entendi. Então tá. Ô Pablo, a emoção nesse sentido, ela ainda está num processo, vamos dizer assim, mais sutil, porque ela está no nível da energia, entende? É no nível do Lung. Tem uma... Quando a gente estuda, tem um conhecimento que a gente estuda no budismo que chama os 5 skandhas.
né? Aí os 5 skandhas, é interessante a prática dos 5. Os 5 skandhas, ele faz uma espécie de ele destrincha um pouco a manifestação do ego, assim, da mente, operando em meio às experiências do mundo. Então vou dar um exemplo assim dos 5 skandhas. Diante de uma experiência, você tem uma experiência de cara que é a experiência da forma, né? A forma, o objeto, a experiência de forma. A forma o cara te fechou no trânsito. Essa é a experiência de forma. Quando esse cara te fecha no trânsito, a partir do momento que ele te fecha no trânsito, você tem uma percepção dessa forma. A percepção é que esse cara me fechou no trânsito, né? Eu percebo que ele fez isso. Essa percepção, porque o cara pode te fechar no trânsito e você não ter percepção. A forma, ela vem, você não percebe que ela veio. Então a forma veio, você percebeu que ela veio. Essa percepção trouxe uma sensação. A sensação é ruim, negativa. Ela já mexeu. Na hora que ela mexeu, forma, percepção, sensação, forma, percepção, sensação. Aí vem a nível de consciência. Forma, percepção, sensação. Veio a forma, percebeu a forma, teve uma sensação aversiva sobre a forma. Essa forma aversiva, ela atua no seu nível de consciência mente. Depois isso vai operar a nível de emoção. Eles usam uma outra palavra aqui no meio, mas a ideia é essa. O que eu quero dizer é o seguinte. Chega aqui já está no nível da energia. Tudo anterior, teoricamente, essas coisas não acontecem assim de uma maneira didática linear, tá? Elas acontecem... Isso é só um nome que o Buda deu, que os ensinamentos dão para esse destrinchar da experiência. Mas o que eu quero dizer é que a experiência de forma vem, você percebe, ela provoca uma aversão, você toma consciência daquilo e tem uma energia sobre aquilo. Esse meio milésimo. É tudo junto, não tem separação. É mais fácil para a gente tomar a rédea das experiências mais grosseiras do que das mais sutis. Quer ver um exemplo? O cara te fecha, tal, sua vontade era pegar o cacetete e tal, mas você consegue manter ali a mão no volante. A nível de corpo, você conseguiu controlar a experiência. A nível de mente, você já está xingando até o tataravô da pessoa. Agora, por exemplo, você às vezes consegue o corpo, a nível de mente você percebe a situação, mas aí a nível de energia você vai e já explode, a nível emocional e tal. Bem, o que eu estou querendo te dizer? Que você fez uma pergunta, cara, muito interessante, o porquê eu estou conseguindo operar a nível de mente, mas eu ainda não, em outras palavras, quando você fala eu não consigo operar em nível de emoção, você está me falando assim, eu não estou conseguindo operar a nível de energia. Né? Então, é comum que essas estruturas aflitivas nossas, como por exemplo a estrutura aflitiva dessa reação, dessa reatividade, ela é comum que a gente primeiro consiga operar ela a nível de corpo, a nível de fala, a nível de mente, mas a gente demore mais tempo a operar lá a nível de energia, que é o que você está reclamando que ainda não consegue operar. Está entendendo? É aquilo que eu dei exemplo. Eu quero parar de fumar, já entendi tudo. Mas quando eu sinto o cheiro da nicotina, eu reajo àquele cheiro. Quando o cara me fala, eu reajo ao grito ali. Entende? Tem uma nuance aí, né? Eu percebo que está evoluindo, sabe, Michel? Evolui, cara. Tem muito tempo que eu não bato boca mais. Né? Porque antes eu baixo, a Laura dentro do carro, dentro do carro, é descer, de sair andando. Cai pra cima, né? Isso há pouco tempo. Entendeu? Está diminuindo bastante. Eu vejo que está diminuindo. Eu consigo. Mas quando demora um segundo, eu pego ela que está passando. Se eu conseguir ter um pega nela, sacou? Se eu ver ela pega, opa, eu vou segurar ela aí.
Mas quando ela já vai direto, já vai. E é assim, bicho, dura 10 segundos. Eu tento desculpa pra puta que pariu, o filho da puta. Na hora que eu virei esse, o que eu fiz? Isso tô igual eu tô aqui agora. Dá um pico e passa, sacou? Igual um batimento aquele negócio de artista. Reage mesmo, né? Na hora. E eu pensava que era o seguinte, Michel, eu falei, se eu controlar os pensamentos, eu controlo as emoções. Sacou? E eu vi que eu não tenho, pelo menos no mínimo, não tem isso não está vinculado com o outro. É pensamento é energia, agora você falou energia. Cara, eu até um tempo atrás, eu também não tinha essas orientações assim, sabe? Se eu pego uns vídeos meu antigo, cara, de eu dando curso de meditação e tal, eu vejo coisas que eu já falei assim, como se opera a nível de mente, eu entendi que eu operava a nível de energia, nem sempre, entende? Tem uma separação. Lembra que é só nomes. É só nomes. O nome mata a coisa, né? Mas o que eu quero dizer, eu vou voltar de novo nesse exemplo da nicotina. Eu já entendi, a nível de pensamento eu já entendi. Mas não tem lung para isso, não tem energia. E como é que a gente né? faz esse som que vai com a emoção também, como nós estamos fazendo com a mente aqui? Não, cara, é que no fundo, o que eu percebo é que todas essas coisas assim, vamos falar assim, que ainda manifestam o monstro, a sombra, etc e tal, são as nossas estruturas afetivas, entende? Vai saber, Pablo, o que é que fez você construir esse tipo de reação, né? Tentando pegar um exemplo assim, mas dá um exemplo. Tem gente, cara, que não come comida, tem gente que devora comida. Você já deve ter visto gente assim. Ou às vezes até nós mesmos, né? Dependendo do... Hã? Né? Tem gente que não come. Pode ter até questões aí biológicas, né? Tem uma coisa chamada fome oculta, que na verdade o organismo está faltando uma série de nutrientes ali no final do dia, a pessoa tem aquela fome noturna, né? Ou fome oculta, né? Que na verdade é o corpo respondendo a uma... Você sabe disso, né, Fran? Né? Mais do que eu, assim. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando daquela pessoa que você vê que é um hábito mesmo. A pessoa não falta comida, não está vivendo privação, pelo menos naquele momento, mas a pessoa tem um ato de comer, um ato devorativo mesmo, né? Come sempre para além, né? Então, cara, porque eu já vi isso em terapia regressiva, então é uma coisa que eu tenho um certo sentido. Eu já vi casos de pessoas que tiveram experiências passadas de morrerem de fome. Morreram na mendigância e tal. Aquilo deu um imprint ali no sanskar, é uma marca mental que está tão comum, é um lung, uma energia, que está tão comum que aquilo ali para a pessoa é muito, muito espontâneo aquele comportamento. Até que a pessoa no seu processo de lapidação vai entendendo que ela não precisa mais, que não vai ser, porque, uma pessoa que fica muito tempo sem comer, quando coloca comida na frente dele, o que ela pensa? Cara, eu não sei quando eu vou comer de novo, eu vou comer tudo que eu posso. Tipo, é um padrão, não estou dizendo que essa é a única explicação para isso. Mas está vendo como é que pode ser sutil, meio que o nexo das coisas que faz com que a gente age do jeito que age, né? São coisas muito complexas. O que eu penso, Pablo, que esse caminho que você mesmo já está olhando e já está se questionando, já é um caminho de estar se perguntando, pô, é isso mesmo? Eu tô vendo. Eu tô vendo essa reação, né? Eu tô vendo que em determinadas situações eu tenho esse padrão de ir para esse lugar, né? Agora, assim, eu vou abrir um parênteses que eu acho que ele é importante, cara. Que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, é um tema que vem sendo muito caro para mim também ultimamente. Tem pessoas que começam a achar que caminhada espiritual, praticar meditação, etc., é como se agora a gente também se tornasse pessoas assim, como se fossem pessoas dóceis. Pessoas que não também pode apresentar nenhum tipo de uma reação mais calorosa, né, e tal. A configuração da boazinha. Apático, né?
Ou a figurão de santo, né? De boazinha, tem a né? santa ali, né? Né? Aí que eu lembro da ideia da compaixão irada também, sabe? Né? A compaixão irada é naquele sentido assim. Tem atos nossos que são contundentes, não é porque a gente é violento em si, porque é necessário imprimir aquela energia ali. Cara, eu tava dando aula pros meninos hoje, nessa quarta-feira, os caras não estavam deixando eu dar aula. Eu falei assim com eles, eu não vou gritar não, porque eu vou perder minha voz, eu não vou competir com 30 não. Aí teve uma hora que eu falei assim pra eles, turma paia, aula paia. Isso é uma compaixão irada. Tem gente que poderia falar assim, nossa cara, você tá falando assim com os meninos, ué, eles não deixam nem dar aula, não deixam nem trocar. Eu nem tô falando de um negócio que o outro interage com o outro ali, sabe? Então o que eu quero dizer é o seguinte, vocês entendem essa palavra alteridade, né? A diferença, né? Não é diferença naquele sentido de diversidade que hoje em dia se coloca muito, né? De vamos aceitar as diversidades, não é isso não. A alteridade é realmente estar diante de duas situações que são diferentes e antagônicas, mas mesmo assim elas se correlacionam. Por exemplo, tá trocando uma ideia e não concordar, né? A gente está vivendo um momento cada vez mais que às vezes se prega uma aceitação de diversidade, mas sem alteridade. Então vamos aceitar todas as diversidades. Não, sim, aceitar as diversidades. Transexuais, LGBT, não sei o que lá, vamos aceitar todas as diversidades. Mas nós podemos ter alteridades, formas diferentes de pensar e que podem ser sim debatidas, entende? Não é um lance de aceitar tudo, aceitar no sentido que eu concordo com tudo. Um dia eu ouvi uma coisa assim, ó, a pessoa estava falando de uma pessoa, a pessoa estava falando de uma situação de intolerância religiosa. Aí a pessoa fala assim, não, eu entendo que está errado a pessoa não ter uma visão de laicidade, mas eu respeito a opinião dela. Não, eu não respeito a opinião do intolerante, não. Porque ele não está entendendo que o estado que ele vive é laico. Mas quando eu falo que eu não respeito dele ser intolerante, não significa que eu vou desrespeitá-lo. Eu não respeito a ideia de ser intolerante. Isso é uma alteridade. Eu estou contra aquela postura, entende? Não significa que eu sou violento. Então a gente tem que tomar um pouco cuidado, que vai dando a ideia que o yogi do Himalaia lá que está lá dirigindo o carro, agora nada mais me perturba, e a galera te sacaneia até não querer mais, e você tô em paz. Não é isso não, cara. Isso é um equívoco no entendimento, né, do ensinamento, né? O Dalai Lama ele sempre fala Então, isso, assim, que as pessoas acham que... ficar puto, então. Cara, é o que você faz com essa raiva, entendeu? Eu vi uma moça com ele falando uma vez que quando ela vai dar bronca no povo lá no mosteiro, você já viu isso? Uhum. Ela vai e ela chama todo mundo para só, agora eu vou encarar e vou ficar puto. Mas ela tá rindo. Na hora que eu entrar lá, o povo ficar bravo, eu dou o recado que eu tenho que dar, na hora que eu sair, eu tô do mesmo jeito que eu entrei. Sacou? Entra, fala com a firmeza que precisa, fica na raiva, depois sai, tira o negócio, sacou? É só para mostrar, passar o recado que precisava ali. O Dalai Lama, na pandemia, ele escreveu um livro, eu não sei se a tradução para o português ficou assim mesmo, se é assim no inglês, mas é assim, sinta raiva. Mas se você ler mesmo, ele não está falando para você sentir raiva, mas ele está falando assim, a raiva veio, olha, acolhe, entende o processo e canaliza esse processo da melhor maneira possível. Mas por que ele está falando disso? Para tirar a gente desse lugar do imaculado praticante budista, yoga, iluminado, que não sente mais nada. Que aí entra num processo de apatia, entra num processo que é uma das coisas mais perigosas na caminhada espiritual, que é a indiferença. Entende? Então, assim, o negócio está aqui, mas eu o vejo. Tá sacando? Eu o vejo, ele está aqui. Agora, não tem vergonha nenhuma em chegar e falar assim, mas você medita, não sei quanto tempo, dá aula de... Você ainda sente raiva? Michel, eu sinto. Raiva me vem, Eu estou cheio de fixações.
Agora, o que, que eu faço com ela? Eu jogo o carro em cima dos outros? Eu estou dando tiro? Estou enfiando? Não estou, cara. Né? Então, entende, Pablo? Eu só quis dar esse adendo para você não ficar assim, com uma postura assim, de violência contra você mesmo, porque ali nasceu uma raiva, nasceu uma ação. E né? essa questão da autopiedade que você falaram, o problema é que você fica mal o dia inteiro depois. Puxa vida, xinguei aquele cara lá. Você fica o dia inteiro com aquilo, né? Sentindo mal, eu xinguei o cara. Cara. Nós temos que pensar assim, eu sou dei conta. Para você não ficar remoendo aquilo o dia todo. Eu falo que são degraus mesmo. Aos poucos, você vai conseguindo praticar isso que o Michel falou, que é o de canalizar. Mas tem tempo demais que eu estou tentando canalizar isso Não, também. isso é um processo. Aos Mas poucos todo vai mundo aprender tem, a pá. fazer esse sentimento, essa emoção. Você vai ter um outro reflexo. Mas agora, ao invés de ficar remoendo, se culpando, eu penso muito, para você cortar esse sentimento de culpa, é você pensar, é o que eu dei conta. No momento, o seu processo é esse. É o que você dá conta. É como se fosse o seu limite. E aí você não tem como passar esse limite agora. Daqui a um tempo, você vai estar passando, você vai estar superando. E aí, isso não vai estar acontecendo. Vai estar acontecendo uma outra coisa de uma outra forma. Mas quando a gente olha para as nossas limitações e a gente fala, é o que eu dou conta, não tem certo ou errado. Simplesmente são as suas condições, é o que você tem para o momento. E nessa questão que o Michel falou, eu já observei. Muitas pessoas, elas mudam o olhar para a gente por ver que a gente é praticante, por ver com quais movimentos você está envolvido, e etc. E elas deixam de te olhar como uma pessoa humana e comum. Sabe o que a Fran me falou vindo pra cá? Nós mudamos a minha menina de escola, nós estamos no Monteiro Lobato. Aí falou, Fran, lá o trânsito tá inferno na hora de buscar a menina. Aí ela falou, pessoal, você não fica com os outros não, porque eu sou o cabo do projeto Clube do Bem, então você não pode chegar, você não xinga ninguém na escola da Laura, pelo amor de Deus. Ah, quer amar o filho da menina, vai queimar seu filho. Aí eu falei pra ela, Fran, não é só porque eu dou uma cesta básica com a galera, que eu fiz um projeto social, que eu vou ser um cuzão também não. Já começou fiando comigo, então, vindo pra cá, nós estamos com esse assunto. Tem muito isso, da pessoa. Você tem uma orelhazinha na cabeça. Não, né? mas não pode brigar no trânsito. Olha só, Perigoso. tô falando isso porque eu também tenho sessão de arroto. Então, lembrando isso. Entendeu? E pra mim tem muito a ver com Arroto poder. literalmente ou arroto xingando os outros? Não, arroto na prática, arroto durante alguma sessão de troca que você vê, você percebe uma tensão e libera vamos na arroto. Olha só. Muitas vezes você também consegue dar um nome específico, né? Aí sai do jeito que tem que sair. Mas nessa condição, por exemplo, que a gente está colocando de trânsito, né? Você pegou o lado, né? Pegou a situação. Aí você tem diversas opções com isso, né? Você tem a opção de antes de reagir, conseguir alguém te dar um tapa, para ela perceber e te dar um cutucão ali para ver se você corta um pouquinho, mas tipo assim, a parte que eu chamaria de boa. O cara tá fazendo uma coisa que pode atrapalhar ele, e ele não tá vendo. Por mais que você xingou ele viu alguma coisa. Você pode xingar ele também, igual o Michel falou, de uma forma mais macia, né? Uma forma mais dócil, né? No caso assim, tipo assim, chegar e falar, mas cuidado, né? Tipo assim, tô aqui com a minha filha, por exemplo. Porque se você, por exemplo, não reage, um outro exemplo, se você não reage ali com a pessoa, assim, que está agindo de uma forma que está te incomodando, tentar, logicamente, ter uma troca mais saudável, melhor. Mas se você guarda aquilo, você pode explorar para o outro lado. E você pode explorar consigo mesmo, com a sua família. Então, assim, Vai fazendo uma forma mais polida aí. E aí, tipo assim, depois que você explorou talvez xingando, você também pode dar outro passo, né? Tipo assim, você xingou, mas você já vê depois. Quase bati no você aí, você não viu não? Um exemplo, você já xingou, mas depois você, posso falar uma coisa. Enfim, tem várias opções. O fato de você enxergar, igual já falou, é muito bom. Você enxerga e fala, não tô conseguindo nisso ainda. Mas você acredita em vidas passadas?
Você não sabe quantas vidas para trás que tem que você já tá com esse trem para resolver, não. Você falou que já tá Você tentando pode há dar uma muito sequência, tempo. né, Michel? Vamos parar. Não é. Não necessariamente isso. E você constatar no Boa, presente valeu. já é o seu processo terapêutico. É, Entende? Não, porque antes isso nem me incomodava, não, Michel. Pra mim era só, é assim e acabou. É, cara. Sempre foi assim, não, eu sou assim mesmo. Desde criança eu sou assim, eu brigo com os outros. É. Entendeu? Já era normal, agora pelo menos já não está sendo mais. Já não é mais Gabriela, né? É isso que eu ia falar, deixa eu É. ver a é Gabriela. aquela história Quem que é também, né? Gabriela? Aquela Eu história. nasci assim, eu fiquei assim, vou morrer assim, sempre Gabriela. Tem aquela história, você pode ficar tipo assim, 1 mês, 2 meses talvez você xingar, daí no outro mês você xinga, faz parte também, quer dizer aqui, né? Só que você ficou 1 mês, você nunca mais vai xingar. Tem que ter essa carinho, né? Como é que é uma compaixão que você usa? É, autocompaixão. Uma vez falou comigo, você falou, tinha acabado de brigar, bicho, eu falei, eu vou psicólogo. Aí o crente quer me defender, falou, não, psicólogo, psiquiatra. Falou sério, não foi pra você psiquiatra, psicólogo, não. Toma uma coisa, cara. Antes, né, antes de conhecer o Michel, né? Aqui, é louco, né, que a gente não cair nessa... Eu peguei num gancho que o Felipe falou aí. Cara, nós nunca temos garantia. Eu fico pensando muito nisso também, sabe? A gente só vai, por mais que a gente venha aqui, troque ideia, pense em possibilidades, etc e tal, a coisa quando se mostra que é a prática. Entende? Então, Quando você medita, você sabe até faz, até cara, flutuar, mas na né? hora Você ali, vira a coisa, na hora ali que é o lance. Então, a coisa vai se mostrar e você vai praticar. É o que a gente tem, né? Eu fico muito preocupado só nessa fala toda de a gente não ter esse equívoco, né, do bonzinho, né, dessas histórias todas aí que a gente já viu, né? Porque quando a gente cai nesse lugar, a gente cai num lugar de... a gente cria uma imagem, né, de um ser evoluído, espiritualizado, a partir de uma visão que julga que é assim, né? E na verdade nós estamos sendo violento com nós mesmos, né? Cada um aqui eu imagino que tem exemplos. A Silvia, ela estava, eu não sei se ela ia continuar, mas você falou um negócio assim, Silvia, que das pessoas criam essa imagem porque a gente é praticante, porque a gente está aí veiculado com tais coisas, né? Eu não sei se ia falar isso, mas eu vou dar um exemplo. Aí vai lá a pessoa e cria, eu estou nesse terapeuta aí, ele é professor de yoga, etc e tal. Aí a pessoa vai em cima da hora da sessão, desmarca para arrumar a unha, velho. Ou porque choveu. Aí eu falo, eu vou cobrar minha sessão. A pessoa me acha um monstro do inferno, um trem mais horrível. Ela não esperou que eu teria essa alteridade de chegar e falar assim, o que eu estou pedindo é, você precisa ser ético comigo. Você não passou mal, eu não sou mercenário. Se você passou mal antes da sessão, eu entendi por que você faltou. Mas você está faltando porque você pouco se ferrou com o que está rolando aqui. Aí a pessoa falou, você é mal. Aí você quer manter a imagem do bonzinho, né? A imagem do desapegado de coisas materiais do mundo, porque eu sou um ser espiritualizado. E aí você deixa a pessoa cometer essa violência contigo. Aí eu falo, Pablo, isso foi violência da minha parte? Para mim é compaixão irada, entende? E é tão compaixão irada porque eu vejo que quem não fez isso muitas vezes já fechou as portas vários anos atrás. Então a gente precisa discernir quando essa nossa coisa que a gente acha que é só uma reação, quando ela realmente é um lugar de uma fixação que a gente tem que se trabalhar e se curar daquilo, ou quando a gente também tem uma posição ali que é uma posição de alteridade mesmo, uma posição de confrontação que é uma confrontação necessária, né? Se a gente não faz esse discernimento, cara, acabou. Ó, prepara. O mundo monta na gente. E só para finalizar, e quando ficar rendendo também um assunto pessoal meu, Michel, olha que legal, eu nunca tinha parado para pensar. Eu vivi minha vida inteira com uma pessoa que, se for fazer, todo mundo faz qualquer coisa com ela, ela não reage para nada nesse mundo.
reage pra nada. É. Eu fico te falando desse. Eu tava ali, o cara tava soprando fumaça na cara dela no dia desse. Mas você não vai falar nada desse cara soprando fumaça na cara. Não, tadinho, ele não consegue parar de não fumar essa semana. Mas como é que a gente vai linkando as coisas, né? Olha pra você. É. Né? Talvez de tanto que você não vê a reação da pessoa, você vai. Agora eu vou reagir para o mundo inteiro que você não fez, né? Vou botar tudo é em um ponto dia. Né? interessante, que é o, né? O Salvador. Vamos salvar isso, defender aquilo, né? Essa é a nossa posição, né? Mas o Ela tá negócio. fumando na cara da minha mãe, fala, minha mãe tá cortando o cabelo, porque ela fumando assim na cara dela no chão. Isso, mãe. Não precisa fazer nada, ela tá tadinha, não consegue parar de fumar. Cigarro é isso, entendeu? Né? Pode ser alguma coisinha assim. Vamos aprofundar nisso depois. Vocês já viram? Vocês já viram que Vocês já viram que quando a gente fala de imagens de Budas, existem imagens de Budas irados, assim, que são Budas que parecem demônios? Né? Um outro texto que mostra muito isso é a Bhagavad Gita. Tem um capítulo lá que o Krishna ele vai mostrar para o Arjuna as suas infinitas formas, né? É aquela imagem até que o Jimi Hendrix usa naquele disco dele, dos vários Jimi Hendrix, assim, é baseado no Bhagavad Gita, né? Porque, na verdade, quando o Arjuna pergunta para Krishna assim, eu gostaria de ver a sua verdadeira forma, né? E aí o Krishna fala para o Arjuna, olha, eu não sei se você vai suportar de ver a minha verdadeira forma. Porque a verdadeira forma dele era um amplo espectro. Eram formas das mais demoníacas às humanas, às mais angelicais, entende? A simbologia disso, né, Pablo, é dizer que os Budas irados é que nós, enquanto ser, nas nossas muitas formas de agir com lucidez, a gente pode muitas vezes agir até com aparências iradas para as pessoas. Como você não acha que é extremamente irado para um paciente falar assim para ele, aqui que você não vai me pagar essa sessão, eu não vou continuar a terapia com você não. Isso é irado, você vira um capeta porque a pessoa pensa assim, perdi, né? Isso é irado. Agora, o Lama sempre fala muito disso, cara. Os ensinamentos eles são tão complexos e a vida é tão complexa que eles permitem contradições. Eu já tive situações igual sua mãe, de eu entender uma situação que estava acontecendo, que eu sei que me prejudicava, mas eu consegui ter compaixão de entender que aquela pessoa não está naquela camada ainda. Então não adiantava eu ser irado com ela também não, entende? Imagina você conversar com uma pessoa que rouba, que é antiética, e ela não percebe que rouba e que é antiética. Você pode explicar, mas na estrutura que ela construiu, ela ainda não vê isso. Então, assim, é complicado, tá vendo? Não significa que toda hora a gente vai dar aquele posicionamento irado, perfeito. Nada. Tem hora que você vai olhar e falar assim. Cara, é isso aí. É o que dá aqui mesmo, né? Pessoal,